A Audi não foi a mais rápida no Bahrein, mas pode ter sido a mais perigosa. Enquanto muita gente olhava para a tabela de tempos, algo silencioso estava acontecendo na garagem da Audi. Entre os testes problemáticos de Barcelona e as sessões intensas no Bahrein, o R26 apareceu diferente, visualmente atualizado, mais consistente, mais confiável. Nada de promessas exageradas. Fatos, quilometragem maior, ajustes claros, evolução concreta. E aqui está o detalhe que quase passou despercebido. Em um regulamento completamente novo, velocidade não é só cronômetro, é a adaptação. Relatórios técnicos destacaram as mudanças aerodinâmicas. Entrevistas confirmaram foco em desenvolvimento estrutural. Bortoleto foi direto. É um projeto novo, o objetivo é construir base sólida. Não há euforia, há método. Quem acompanha a Fórmula 1 sabe que ciclos de poder começam assim. Em 2014 foi assim. Em 2022 também. Então a pergunta não é se a Audi já pode vencer corridas. A pergunta é outra. Ela está dominando a curva de aprendizado antes dos outros? Se a resposta for sim, o que vimos no Bahrein pode ter sido apenas o primeiro aviso. E é exatamente isso que precisa ser entendido agora. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Barcelona foi o primeiro contato real da Audi com a pressão de colocar chassi e unidade de potência próprios na pista sob um regulamento completamente novo. Houve interrupções, ajustes finos, tentativa e erro. Algo absolutamente comum quando se estreia um projeto de fábrica na Fórmula 1. Relatos da imprensa especializada registraram dificuldades iniciais de integração, principalmente na adaptação ao novo equilíbrio entre combustão e parte elétrica. Nada fora do padrão histórico para equipes que começam do zero. A diferença apareceu no Bahrein. Nos dias 16 e 17 de fevereiro, o R26 surgiu com mudanças aerodinâmicas visíveis, maior consistência de voltas e aumento significativo de quilometragem. Não foi espetáculo, foi progresso mensurável. E quando um time reage em dias, em vez de semanas, isso começa a dizer algo maior. A pergunta que surge é inevitável. Essa resposta rápida foi apenas ajuste de rotina ou sinal de estrutura sólida? A Fórmula 1 já mostrou que regulamentos novos redefinem forças. Em 2014, a Mercedes interpretou melhor a era híbrida e construiu um domínio de anos. Em 2022, a Red Bull leu com precisão o efeito solo e abriu um ciclo competitivo. Não foi apenas velocidade, foi compreensão antecipada. O regulamento de 2026 amplia ainda mais a dependência da integração elétrica e da gestão energética. Isso exige harmonia entre engenharia, software e operação de pista. E é nesse ponto que a Audi começa a chamar atenção. Atualizações rápidas, validação técnica e aumento de confiabilidade indicam adaptação consistente. Especialistas destacaram justamente essa evolução estrutural. Não apenas os tempos. Em um cenário de mudança, aprender antes é vantagem acumulada. E se a Audi já está entendendo suas próprias limitações mais cedo, qual pode ser o impacto disso ao longo da temporada? Gabriel Bortoleto tem sido cuidadoso nas declarações. Falou em paciência, construção e foco no processo. Não houve promessas grandiosas. Houve leitura realista. Essa postura é coerente com quem está dentro de um projeto que prioriza base técnica antes de resultados imediatos. Para um piloto jovem, estar em um ambiente que reage com rapidez e ajusta falhas sem drama público pode ser mais valioso do que aparecer no topo da tabela em fevereiro. Desenvolvimento consistente constrói confiança. Confiança constrói performance. E performance sustentada constrói carreira.
A história recente mostra que pilotos que crescem junto com projetos estruturados colhem frutos quando o ciclo amadurece. Então a questão deixa de ser apenas sobre o carro. Passa a ser sobre o contexto em que Bortoleto está inserido. Esse ambiente está moldando apenas um piloto ou preparando algo maior. O que aconteceu no Bahrein não foi uma revolução técnica espetacular. Foi algo mais silencioso e talvez mais relevante: maturidade organizacional. A Audi não apareceu como favorita, mas demonstrou capacidade de identificar problemas, aplicar soluções e validar mudanças em curto prazo. Em regulamentos novos, esse comportamento costuma preceder crescimento real. A velocidade invisível não está no cronômetro, está no tempo de reação. Está na forma como a equipe absorve dados, corrige rumos e volta para a pista mais sólida. Isso altera completamente a leitura sobre 2026. Talvez o foco excessivo nos tempos esteja desviando a atenção do ponto essencial. E se o que realmente importa já estiver acontecendo longe dos holofotes? Se a Audi mantiver essa curva de evolução consistente, encurtar distâncias pode ser consequência natural. Gabriel Bortoleto está inserido em um projeto que mostrou capacidade de adaptação sob pressão, e isso, historicamente, nunca foi detalhe pequeno na Fórmula 1. Agora fica a provocação. Estamos diante de um crescimento silencioso que pode redefinir expectativas, ou apenas de um bom momento de pré-temporada. Deixe sua leitura nos comentários. Antes de fechar, vale destacar a força da comunidade que acompanha cada passo dessa nova fase. Marco Albino, a torcida é legítima. Construir valor na Fórmula 1 leva tempo, e é exatamente esse processo que está acontecendo agora. Luiz Pepe trouxe um ponto essencial. Ouvir o piloto é estratégico, porque é ele quem sente o comportamento real do carro na pista. Esse alinhamento entre feedback e engenharia é parte central da evolução que está sendo analisada aqui. Fábio Justiniano relembrou um momento importante do ano passado, quando Bortoleto demonstrou postura firme pelo rádio. Atitude que revela maturidade competitiva. Akira Zato detalhou algo muito relevante. Os ajustes aerodinâmicos e de integração entre combustão e parte elétrica realmente podem representar ganhos consistentes ao longo do tempo. E é exatamente esse refinamento progressivo que diferencia projetos estruturados. Luiz Ferral reforçou que há direcionamento claro, e isso conversa diretamente com a ideia de planejamento estratégico que vem sendo apresentada. A todos que comentaram e também aos que não foram citados até o fechamento desta edição, o reconhecimento é sincero. Essa troca eleva o nível do debate e fortalece o canal. A Fórmula 1 é feita de detalhes, mas também é feita de quem observa com atenção. E a pergunta continua no ar: qual será o próximo sinal que quase ninguém vai perceber? E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Compartilhe com quem acompanha a nova era da Fórmula 1 e inscreva-se para continuar analisando o que realmente acontece nos bastidores. Porque às vezes a corrida decisiva começa muito antes da largada.